Bem-vindos ao podcast Cultura e Reino. Hoje a gente tem um episódio especial, nós estamos em meio à Target e tem uma convidada super especial para dialogar com a gente. Bem-vinda, Sandra Oliveira. Obrigada pelo convite. Uma honra ter você tanto na conferência como aqui no nosso podcast. A Sandra, pessoal, é uma pessoa incrível, tem tantos atributos, tantas frentes de atuação, mas eu queria, Sandra, que você se apresentasse para a gente. Quem é a Sandra Oliveira? Então, eu tenho 60 anos, tenho casada há 38 anos com o Joel, tenho 2 filhos, a Beatriz e o Bruno, e meu genro Marcelo, né, e a Fernanda. E agora, uma pessoa muito especial, que é um sentimento maravilhoso que eu estou no momento, que é a minha neta Manuela. Aí não tem concorrência, Aí né? não tem concorrência. Que legal. E nós somos da área de educação, né? Nós temos da educação infantil até a pós-graduação, em diversas escolas e também o Centro Universitário Unifecaf. E também estamos empreendendo também em Portugal, né? Com 2 escolas lá. A Sandra é incrível, pessoal. A gente se conhece há 21 anos já, hein? Muito tempo. Passou rápido, né? Mas parece que foi rápido, ontem, né? Tem várias frentes para a gente falar, mas vamos começar então por essa veia do empreendedorismo. Você é uma mulher empreendedora, tudo que você expõe à mão vira ouro, desde do Taboão da Serra, depois aqui a Universidade de Carapicuíba, agora a Unifecaf. Não é uma faculdade, né? São muitos. Nós tivemos mais 2, né, que foram adquiridas por esses grandes grupos de educação. Mas é isso que você falou, assim, não é verdade essa coisa de tudo que toca vira ouro, não. Toca vira ouro. Eu lembro da FTS, era uma faculdade pequena, né? A gente cresceu rápido, né? Cresceu muito. Aí você Carapicuíba também. Anhanguera, foi para Anhanguera. A nossa cidade, eu me lembro dos números, vocês compraram, tinha 120 alunos. Isso, e depois a gente vendeu com quase 10 mil também. Quase 10 mil. Aí vocês... Foi a Estácio. Foi Estácio. Eu estou acompanhando, mas foi a Estácio, daí vocês ficam um tempo, tinham um Não Compete. Isso. Aí vocês abrem... A gente, em Taboão da Serra de novo, a gente volta para lá, o Unifecaf, né? Começando do zero, do né? Zero. Que era FECAF. FECAF. Daí, com 6 anos, né, a gente conseguiu o título, né, de centro universitário. Foi e hoje o você centro tem quantos mais alunos? Jovem. Hoje está com mais de 60 mil alunos. Está vendo que eu não estou enganado? 60 mil alunos. Tudo que eles tocam vira ouro, mas é um ouro diferente, né? Um ouro que é vida, né? Inspiração. Sim, fala um pouquinho disso. Trabalhar com educação é muito prazeroso, assim, é realmente de missão e de propósito, né? Então, eu sou apaixonada por essa área, né? Não vim dessa área, eu sou enfermeira de formação. Olha só, né? Isso eu não sabia. Já cuidava de pessoas, né? Mas depois, quando eu cheguei na educação, é aqui que eu quero ficar, né? O impacto, né, que a gente consegue trazer para tantas vidas, né? Eu vejo assim na faculdade que a gente atende um público C e D, né? Geralmente, quando você vai na formatura e você vê aquela pessoa que é a primeira pessoa da família, né, que se forma, e você vê aqueles pais, você olha assim, né, para os pais, aquele orgulho, né, da família inteira se formando, né? Não é só ele que está se formando. Isso é uma coisa que dá para fazer um empreendedorismo com causa, né? Sim, dá para fazer uma expansão não só econômica, mas ela... É claro que você tem que ser sustentável, né? Mas a gente não abre mão da qualidade nunca, né? Tanto é que o nosso EAD está crescendo, muito diferente de outras escolas com educação à distância, porque o nosso curso é aquele curso que o aluno tem vontade de fazer, que ele consegue entender o que o professor está falando, consegue colocar em prática, né, no seu negócio. Falando em professor, uma coisa que eu sempre observei, né, é que vocês foram desenvolvendo um corpo técnico muito agregado, conciliado com a visão de vocês, né? E que acompanha, participa, decide também, né? Participa. Eu me lembro de pessoas que eram alunos, porque eu fiz alguns cursos na faculdade deles, pessoal. Por isso que eu conheço, né? Eu me lembro da administração na FTS, alunos lá, depois fizeram mestrado, se tornaram professores, doutorado. A própria diretora, né, a Samira, que você conhece muito bem, ela foi nossa colaboradora, depois foi nossa aluna, fez o mestrado junto comigo na São Marcos, né? Nos formamos juntos. E aqui na nossa cidade também eu vi muito desenvolvimento, né? Vocês desenvolveram uma região.
Porque o empreendedorismo é isso, você desenvolve pessoas, mas desenvolve uma região, É, desenvolve uma cidade, né? o próprio campus, né? Quando era terra, né? A gente construiu o primeiro prédio. O Joel adora, né? Meu marido adora essa área de infraestrutura. E depois a gente vendeu com 7 prédios, né? Não sei quantos mil Nossa. metros quadrados, Isso, né? Virou mas um que é um complexo complexo educacional, né? educacional muito Mas bom. isso também me impressiona. Vocês têm paixão por educação. Ao mesmo tempo que você tem uma universidade de 60 mil alunos, você tem um colégio. A gente tem uma escola, um brinco lá em Portugal, que eu falo ali no Porto, que tem 75 alunos, uma graça. É uma Maple Bear. É uma Maple Bear. Maple Bear, Maple mas Bear Foz, é uma olha, graça. eu vou conhecer. Vou estar lá em julho, eu quero Não, conhecer. por favor. E vocês têm também o Colégio Cera aqui em Taboão, que é Taboão da amplo. Serra. Nós temos o Colégio Anglo Morumbi, que fica no Morumbi, tem mais ou menos uns 1.600 alunos. Uau! Nós temos o Colégio Ser, que tem 1.200 alunos. O Cera no Taboão. É no E agora Taboão. tem uma novidade, né? E agora a novidade é o Start, chama Start Anglo Panambi, bem ali na região do Panambi, que é Morumbi também, Morumbi expandido, né? E essa começou esse ano, em fevereiro desse ano, e está com 140 alunos. Uau, eu vi a uma, estrutura, a inauguração. Ela é uma escola diferente, porque ela é período integral e bilíngue, diferente das outras, né? Assim, Então, muito, muito legal. bem focada. Como é que é ser empreendedor assim no Brasil? Porque o Brasil não tem essa cultura do empreendedorismo, mas vocês têm tido muito êxito num país como o nosso. Qual que é a diferença? É desafiador, né? Porque todo ano tem novidade, né? Esse ano a gente está passando por essa reforma tributária que você tem que se reorganizar, né? Desde na saída da nota fiscal até, né, como você coloca sua parte administrativa e contábil. Então é desafiador. Você tem uma lei trabalhista também, né? Que continua sendo desafiadora, né, de você manter. Não temos a cultura disso. E você aí a nossa igreja, desculpa, a nossa escola. É porque nós estamos na igreja hoje, né? Estamos na conferência da igreja. E você estava falando agora para o pessoal aqui da igreja. A nossa escola, o nosso grupo, né? Nós temos um grupo já está grande, né? Então você tem que ser totalmente transparente, totalmente pagador, né, dos seus deveres. Então, andar com a legalidade em dia, né? Totalmente. Desde, né, tudo é avaliado, né? Mesmo quando você quer fazer um pedido de um curso no Ministério da Educação, você tem que estar com tudo em ordem, né? Então, a nossa empresa está toda redondinha e isso realmente para o Brasil é desafiador, para o empresário. Foi, né? Eu lembro assim, vocês, não é uma coisa muito complexa, é muito simples de entender o que vocês fazem. Eu diria, com todo respeito, é um arroz com feijão, mas Sim, muito bem feito. Vocês não inventam moda, mas funciona. Né? E sempre pensando na qualidade, o melhor para o aluno, como que o aluno consegue aprender melhor. Desde as plataformas, ao acesso, ao conteúdo, a formação dos professores. É a nossa preocupação, né? Impressionante, impressionante. Parabéns mesmo. De onde surgiu essa história de empreendedor? Olha, surgiu com o Joel, né, meu marido. Que também é outro que também é outro empreendedor, Tem que trazer o Joel um dia aqui também. Ele tem muitas histórias, né? Eu sou enfermeira, né, de formação, trabalhava na Secretaria de Saúde do município de Taboão, e o Joel foi convidado para abrir uma escola que era de pré-vestibular lá em Taboão. Depois de um tempo, o pré-vestibular assim, explodiu, né, porque era o único que tinha em Taboão da Serra, e depois ele começou a perder aluno, e ele pediu para eu ajudar, né? Aí eu fui ajudar e me apaixonei por educação. Aí eu falei, não, olha, né? Então vamos virar colégio, né? Vamos expandir para o ensino médio. Então é uma história diferente, a gente não cresceu, né? Geralmente é educação infantil, fundamental 1, e a gente veio de cima para baixo, né? E depois até a abertura da faculdade e finalizou com a educação infantil. Foi a oportunidade que foi desenvolvendo, né? E assim, a gente adora, né? E o Joel tem essa veia mesmo, né? Ele é muito visionário. Você falar de qualquer coisa para ele, ele vê negócio, né? Então, falar, eu estou pensando, ele está pensando, ele já começa a fazer as conexões. Desenvolver o como, né? Uma coisa bacana, vocês cresceram. Quantos funcionários vocês têm hoje? Deve ter muita gente. Hoje a gente está, assim, somando tudo, perto de 1.000 colaboradores. 1.000 colaboradores, pessoal. Mais 60 mil alunos só na universidade. Só uma conta por cima, aí deu uns 65 mil alunos. 65 mil. 1.000 colaboradores. Como é que é lidar com esse pessoal todo dia? Comandar essa equipe? Porque é você que está no comando geral hoje, né?
a gente divide um pouco, né, o GEL fica mais com o ensino superior, eu fico mais com a educação básica. Na educação básica a gente está com uns 500 mais ou menos, mas assim, também participo, né, O das grupo, reuniões do comitê da faculdade. É, é prazeroso, porque a gente ama pessoas, né, trabalhar com educação é pessoas, e hoje, por conta desse mundo acelerado que nós estamos, as pessoas também estão aceleradas e essa questão de saúde mental também é muito preocupante, né? NR1 aí agora, E depois da pandemia também, muita né? gente Muitas pessoas se comprometeu, né? comprometeu. E então a gente tem que estar sempre muito próximo, né, desse colaborador. A gente trabalha de uma forma onde eles participam das nossas decisões, então é sempre muito conversado, discutido. Então, quando você vai, a sua decisão se torna também mais assertiva, né, porque todo mundo, a gente estressou aquele assunto, né, durante a reunião, então se torna mais assertiva. É, é, é uma coisa que a gente Deixa eu ama aproveitar um mesmo. gancho seu aqui, até passar por um outro tema, né? Porque você falou, olha, a gente é mais afetivo, mas tem um lado feminino. Então você é uma liderança feminina, mas super forte e eficaz. Uhum, Hoje a gente tem um contraponto na sociedade que fala que não, a mulher tem que mandar, a mulher tem que. Uma mulher. Criar uma mulher que ela uhum. tem que ser dura, que ela tem que ser rude, que ela tem que odiar os homens, que ela tem que combater. Nada disso, né? E parece que perdeu esse afeto. E eu vejo o contrário em você. Como é que é esse lance de uma mulher liderando tanta gente, tantas oportunidades? Essa essa área da educação favorece, né, diferente de um mundo corporativo, que trabalha com mercado financeiro, por exemplo, né, então na nossa área tem mais mulheres, né, mulheres fortes, né, na Verdade. Mulheres diretoria, fortes. mas nunca esquecendo essa parte do que a gente é mulher. Eu estava, participei dessa mesa agora e uma das perguntas era exatamente isso, né. A mulher, eu acho que Deus, né, fez assim, é um combo, né, essa Uhum. parte de principalmente, a empatia, né, eu acho que a mulher Afetividade, né? afetividade. Então, quando a gente, tem isso, né, essa conexão, né, com Deus, eh isso acontece naturalmente, você não precisa ser esse estereótipo, né, de, firmeza com ser uma pessoa rude, né. Uhum. Não, você tem que ser, amorosa, né, com o coração usando mesmo, falando com o coração, né, não só com as palavras que saem da nossa As boca, né. mulheres têm uma sensibilidade diferente, né? Tem uma leitura Eu falo que é diferente. um combo, né, porque é mãe, são vários papéis, né, que você tem que ter, e você tem que estar preparada para desenvolver, Uau. né, e dar o seu melhor em É isso todos aí. Bom, eu eles, né. sou pai de 3 meninas, tenho uma mulher e tenho uma neta. São 5 Nossa, mulheres 5 agora, né? mulheres. E eu vejo essa característica delas. Todas elas se desenvolveram, são super fortes, trabalham, dão conta, mas são super, não perderam a docilidade, né? Não, eu acho que esse é o segredo, né. Aham. Eu acho que muito disso também, tem a ver pela nossa fé, né, por sermos, É isso aí. ter Tem a essa ver com o que a gente conexão. acredita, né? Porque na afetividade você vai criando famílias afetivas, mas a gente está ligado a uma fonte de afetividade, né? Fala um pouquinho da sua fé. A Sandra, pessoal, essa super empresária, empreendedora, educadora, mas ela tem um ponto de partida que é a fé. Foi onde a gente se conheceu, nós éramos da mesma comunidade de fé, uma família espiritual. Conta um pouquinho da sua história de fé pra gente. Eu não sei se você sabe também, eu participei até os 17 anos, eu participei da igreja católica, né, Olha, eu não e sabia também. Já te eu conheci na Igreja na Batista, né? igreja batista. Só que eu fui uma católica muito atuante, só que a minha igreja era muito diferente, assim, era um pastor, era um padre, Era aquela ali do Taboão? não, não, era da Zona Norte, Zona né, Norte, olha da só. igreja Santo Antônio, do bairro do Limão. E era um pastor polonês, Um padre. um padre polonês. E ele era muito disruptivo, assim, né, então a igreja era nossa, era, eh, ele, por exemplo, essa questão dos santos, né, ele tirou todos os santos da igreja, ele fez uma reforma imensa. Então eu acho que eu já,
essa questão de ter Deus, eu já tinha muito isso. Daí conheci o Joel, aí conheci a Igreja Batista. Então Aham. a migração foi muito fácil, né? E você Foi, já era cristã, já né? era, Eu costumo sim. dizer, Sandra, que a gente não precisa de uma religião, Não, né? Eu sou pastor, mas eu não me apresento como pastor. Eu falo assim, olha, eu não sou nem católico. O pessoal pergunta, você tem uma religião? Não sou nem católico, nem evangélico. Eu sou sou cristão. cristão. Estou seguindo Cristo. Você era uma cristã É, sempre, né? sempre. Eu acho que isso foi desde sempre. Eu acho que Deus já falou, você vai. E a gente vê essa marca de Cristo assim na sua história. Você é muito generosa, você é muito mansa, A gente, muito humilde, né? Assim, tem uma atitude muito parecida com Cristo. É muito legal ver isso na sua vida, viu? me sinto lisonjeada, É né, verdade. de ver isso, mas eu tento sempre, eu falo que eu tento, na minha vida toda, né, ver o que as pessoas têm de melhor, né, e trabalhar com o que as pessoas têm de melhor. Uhum, É claro que a gente tem que também dar o feedback do que a gente tem que melhorar, mas você tem que trabalhar com o potencial delas, né? E é isso que eu tento fazer. Né? Eu uhum. vejo o que a pessoa é muito boa. E você faz isso também. É, a gente está tentando, Não, né? você vê coisas, eu estava falando exatamente isso hoje, eu falei assim, você vê coisas em nós que a gente não vê, né? Até cantar no coral com essa voz Lembra? péssima, você Você me cantou fez. no coro, é isso aí. E a É, gente vai, né? eu A acredito no gente potencial do ser desafiou. humano, né? São alguns fatores. O potencial do ser humano, que a gente sempre tem alguma coisa a mais para dar, né? E também nessa questão do coletivo, né? O coletivo é mais forte do que o individual, então Sem a gente dúvida. vai criando isso, né? E a Eu, igreja é um excelente lugar para isso, né? é, eu acabei de visitar algumas escolas, né, na Ásia, e a Ásia é muito Você isso, estava na né? China ou era Coreia? Eu fui para Taiwan e fui Taiwan. para o Japão e Uau! Coreia do Sul. Puxa, deve ter sido uma É, experiência a incrível. experiência é demais, assim, o quanto eles respeitam o coletivo está acima do individual, né? Isso, a gente volta, assim, E isso, falando as que coisa. comunidades que enxergam isso, elas se tornam mais fortes, né? Muito, muito. E a educação super desenvolvida, inclusive não só a particular, né? Porque hoje a gente vê uma educação privada muito forte e uma educação pública que está sempre correndo atrás, depende muito da pessoa que está no poder, né? Para ela ter sucesso. E não Uhum. deveria ser assim, né? Independente da pessoa, Normalmente o muda o governo dirigente, mas tinha que ter essa continuidade, né, de investimento em educação. assim, a corrupção é uma coisa horrível. Mas quando eu vejo corrupção em merenda escolar, corrupção em Tem uniforme casos assim escolar, que é nossa, absurdo. pô, tá tirando o básico de uma criança, né? Que é a comida, o alimento e tal. Mas você acha que tem esperança para nossa educação no Brasil? Quem trabalha com educação tem esperança. É isso aí, que bom. Olha E aí, como é quem gostoso conversar com gente positiva. eu tenho muita esperança e também por sermos cristãos, né? A Isso aí. gente tem muita esperança, a gente acredita nisso, né? Na mudança das pessoas, que as pessoas. Eu tenho uma frase que o pessoal que trabalha comigo já sabe assim: amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, né? E hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Muito E legal. assim, Como é que a sua fé tem influenciado as suas decisões de negócio, o avanço? Você acabou de falar da esperança. essa a gente volta um pouquinho assim, que a gente fala assim que tudo tem que ser sustentável e tem que dar resultado, né? Certo. E é assim que a gente sobrevive, né? E sobrevive os nossos negócios e a gente consegue ir para frente. Mas nunca abrir mão, né? Do nosso propósito, né? Eu acho que isso é fundamental. Que legal. Você deve ter tem muita experiência, você deve ter muita experiência de que orou e Deus respondeu, tinha uma decisão, Deus mostrou. Cisne em tudo. Conta pra gente uma história Eu assim. estava, por exemplo, né? Para abrir essa escola nova, né? Eu acho, nós, né, não penso mesmo que o Morumbi, a gente já tinha dominado esse bairro, né? É claro, tem escolas ótimas no Morumbi, tem espaço para todo mundo. Uhum. Mas quando apresentaram essa proposta, né, de uma escola diferente, menor, né, período integral, um público muito seleto, muito Específico. específico, né, bilíngue, né? Eu falei, meu Deus, é isso mesmo, né? A gente vai fazer ou não vai fazer, né? E minha filha já está envolvida nisso, porque né, a gente já está Já na tá na segunda próxima já está na geração, segunda né? geração, ela já me ajuda e já decide, né?
E ela participando de tudo isso, eu achei muito importante essa oportunidade delas pegar uma escola do zero, né, a gente saiu da terra, a gente construiu, então ela participou da decisão de qual acabamento que ia ser, né, físico melhor, né, para que e pensar mesmo, que a sala de aula hoje, ela não é uma sala de aula só com carteira, né, ela tem que pensar como a criança aprende melhor em todos os seus Super cantinhos, digital e tudo, né? tudo, tudo. E isso foi muito importante. E todos os momentos que a gente vai é diário, né, que a gente conversa com Deus, eu converso com Deus diariamente, mas nesses momentos você pede uma atenção especial, né, você fala assim: "Meu Deus, o que que eu faço? É por aqui, eu estou achando que é por aqui", né, como que essa conexão e as respostas, elas aparecem, né, aparecem nos negócios, aparecem na nossa família, Deus sempre está te respondendo de alguma Olha que forma. coisa legal para você que está ouvindo a gente, né? Às vezes você fica sem esperança com o Brasil, sem esperança com a educação, sem esperança com fé, com a igreja. Tudo isso você vê na Sandra, né? Empreendendo no Brasil, buscando a direção de Deus e Deus respondendo E responde. e cuidando, né? Eu E aí vem falo na família também, né? Você falou da família. Fala um pouquinho da sua família pra gente. Você falou da filha. da a minha família, a gente passou, assim, por um período muito ruim, né, há 2 anos atrás, com o acidente do Joel, né, você se Foi lembra? difícil, lembro. Ele quase Condomínio, morreu. final do ano, né? Ele caiu de quadriciclo, o quadriciclo virou e caiu em cima dele, ele perdeu essa parte do movimentação do olho, o cérebro teve que fazer cirurgia, né, Nossa, pulmão, sei lá, uma coisa foi enorme. uma coisa enorme, e ele Zero sequela. Eu andei com ele aqui hoje, você não vê não, eu estava nada, né? conversando com ele hoje, e ele falou assim: "Nossa, eu não me lembro nada disso", né, porque, ele falou assim: "Ai, um momento difícil que você passou na vida", eu falei: "Nossa, esse foi o momento mais difícil que eu passei, né, recentemente, né, a gente fizer vários momentos difíceis, mas esse foi o pior, porque eu podia perdê-lo, né", eu falei: "Você a gente podia perder você, então isso foi o pior Foi para difícil nós, né". mesmo, né? E ele falou assim: "Nossa, eu não me lembro de nada", eu falei: "Acho que Deus, assim, né, protege o cérebro para você não ter essa percepção", porque ele devia estar com muita dor, né, então acho que essa parte é preservada. Mas, você tem que ser, fortalecido mesmo, né, com Uhum. essa conexão, e eu senti a presença de Deus em todos os momentos, né, que eu passei, todos os dias, eu sabia que ele estava ali, porque, Legal. eh, é claro que a gente tem essa rede de apoio, mas no meu caso tinha que ser a Sandra, a esposa, a mãe, né, dos meus 2 filhos que estavam po po poderiam perder o Perdeu o pai, pai. né, Tem a Sandra a sócia. sócia, né, respondendo pelos colégios, respondendo pela faculdade, né, e e Ficou 2 anos se recuperando. ele ficou 1 ano e meio, Uau, muito, né, esses bastante. últimos 6 meses que ele está excelente, assim, tá do jeito que você viu hoje, tá Não, excelente. e a vida é assim mesmo, a Uhum. vida tem as surpresas que vêm, mas para melhorar a gente também, Sem né. dúvida, sem A dúvida. tribulação sempre é uma É, oportunidade, né. sempre, eu E acredito você tem nisso. neta, fala dessa história da avosidade, que tem um nome para isso. É tão bom ser avô, não é? Nossa, eu tô apaixonada, né, por essa fase, assim, Manuela, Manuela. quanto tempo a Manuela Ela tem está de com 1 vida? ano e 6 meses, né. Nossa, que demais. E eu falo assim que eu sou muito workaholic, você sabe, né, e hoje eu vejo Com assim essa serenidade toda, pessoal, tá vendo? Dá para ser sereno, workaholic, parecer com Jesus, fazer oração. Vai no combo, pessoal. mas eu sou muito workaholic, e hoje eu vejo assim, vai dando 5, 6 horas, né, eu falo: "Meu, tem que chegar antes da Manuela dormir". Olha que legal. Que vai tomar o banho lá para as 8, eu falo: "Não, tem que chegar, brincar um pouquinho com ela", né, eu faço questão de estar sempre muito presente, é É, coisa os netos mexem com a gente, né? mexem, mexem e salvam, né. Eu falo É, assim, tudo isso que a gente passou, e uma das melhoras, assim, que eu falo assim que, Deus fala com a gente de diversas formas como resposta, né, e a nossa resposta para minha família foi a Manu, né. E foi como o Joel também, deu esse up, essa melhora dele, inclusive na saúde, né. verdade, né? Eu vejo a família bem, filho, nora, genro, né? Tudo, tudo. É muito lindo ver sua família também. Eu sei que tem as lutas, mas Sim, como as todas, né, mas vitórias tem. têm sido evidentes, né? É. Sandra, vamos, eu sei que ficaria aqui muito tempo, mas tem mulheres te ouvindo aqui, né? Uma palavra de encorajamento para as mulheres que estão nos ouvindo, mulheres empreendedoras, mulheres mães, pessoas envolvidas no seu trabalho.
uma palavra de encorajamento para elas. Eu acho não, tenho certeza. A palavra é coragem, né? Yes. A gente tem que ter coragem, fidelidade a Deus, né, Uhum. sempre, humildade, né, e resiliência. Muito bom. Hoje eu falo assim que, depois desses últimos anos, resiliência para tudo, né, para o mercado de trabalho, para nossa família. Se a gente quer manter, hoje está todo mundo, querendo que você dê respostas rápidas, tudo rápido, tudo, né, inteligência artificial, né, eu falei que quem viveu nos últimos 50 anos, foi uma revolução de 500 anos, né, demorou Isso. 500 anos para acontecer, aconteceu tudo nos últimos 50 anos. Então a gente tem que estar preparado para estar, respondendo a tudo isso, aprender sempre, né, nunca deixar de estudar, eu acho que isso também é Demais. muito Esse muito conselho já importante. ajuda, já junto com outro grupo, né? Porque queria que você falasse para o empresário brasileiro, tanto mulher como homem, porque é muita gente desistindo do Brasil. E você começou falando de esperança. É. Quem está com educação está com esperança. Uma palavra de esperança Depois que o pessoal fala para assim, a que a nossa gente foi para nação. Portugal, o pessoal fala: "Ah, você vai se mudar para Portugal?" Eu falo: "Não, gente, a Estou minha expandindo. eu estou expandindo, mas eu acredito realmente aqui". E você sabe, nós viemos de lar, muito simples, né, tanto eu quanto o Joel. Foi através de estudo e trabalho que a gente chegou até aqui. E isso a Exemplo. gente passa isso para todo mundo como força e esperança mesmo, né. Dá certo, né, Tá você certo. tem que focar e ir atrás do seu objetivo e ter esse propósito de vida. Estou contigo, Sandra. Eu amo o Brasil, gosto de viajar. A gente tem Adoro, movimentos da igreja em vários países do mundo, mas quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. adoro minha Mas eu casa. vejo a casa, não tem hotel melhor Não tem do que o nosso cama quarto, não melhor, tem cama melhor que a nossa, não tem comida melhor melhor do do que que a essa, sem brasileira dúvida, e não tem um povo melhor do que o nosso, né? sem dúvida. Então, pessoal, a Sandra é um exemplo de que a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver, podemos ser cristãos, podemos ter fé, mas ser uma pessoa do bem. Uma alegria conversar Nossa, contigo aqui, viu, Sandra? amém. Obrigado pela sua Eu inspiração que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. e vamos marcar outras oportunidades. Tá bom. É isso aí, obrigado. A gente acabou de assistir, ouvir a Sandra Oliveira. Eu quero pedir para você compartilhar. Com certeza tem muita gente que vai ser inspirado nas falas dela. Também esses outros episódios que aparecem aí do lado. Você pode compartilhar com mais gente. Obrigado por ter ficado com a gente aqui. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada.